Fala, galerinha do canal do Professor Deordete Júnior, tudo bem? Vamos hoje discutir o domínio de uma função real. Olha só, nós temos, dentre alguns números, eles têm algumas restriçõezinhas e assim permanece dentro da função. Você lembra quando a professora dizia que uma fração não pode ter denominador zero? Assim também é na função real. Ó. Toda fração não pode ter denominador igual a zero. Assim também como o radicando de uma raiz de índice par, ele não pode ser negativo. Me lembra um pouquinho aí, Deordete. Se eu tenho uma fração 3 sobre zero, isso não pode, gente, de jeito nenhum, não posso ter denominador zero. Assim como, se eu tiver uma raiz e o índice dela for par, eu não posso ter um número negativo. Então, aqui dentro sempre vai ter que ser um número maior ou igual a zero. Tá certo? Então, eu não vou poder ter função com denominador igual a zero e nem, se ela possuir uma raiz de índice par, o seu radicando não pode, de jeito nenhum, ser um número negativo. Tá certo? Caso a função não se enquadre em nenhum desses dois casos, o seu domínio será R. Beleza. Vamos fazer alguns exemplos para fixar essa ideia. Por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4 não é denominador. Então, não há problema nenhum em ser igual a zero. Ele também não está dentro de uma raiz de índice par. Então, também não tem problema nenhum ele ser negativo. Com isso, já que ele não se enquadrou em nenhuma dessas duas restrições, dizemos que o domínio desta função é real. Mas olha esse segundo exemplo. Eu tenho tá em forma de fração e o seu denominador tem a minha variável x, então eu preciso analisar. Como ele está no denominador, eu digo que o x menos 2 ele deve ser diferente de zero. Logo, x deve ser diferente de 2. Com isso, o domínio desta função é x pertencente a R, tal que x é diferente de 2. Observe que se eu botar o 2 no lugar do x, 2 menos 2 igual a 0. Isso não pode de jeito nenhum. Vamos para o terceiro caso, em que ao invés de f de x eu chamei de y. Mas o y é igual a f de x. Não alterei em nada. Vamos lá? O que é que tem que acontecer? Tudo que está aqui no radicando deve ser maior ou igual a zero. Então, 2x maior ou igual a 4, logo, x é maior ou igual a 4 dividido por 2, x é maior do que 2. Então, escrevendo o domínio da função, x pertence aos números reais, tal que x deve ser maior ou igual a 2. Vamos para um quarto exemplo. F de x igual a raiz cúbica de 3x ao quadrado menos 4. Ela tem uma raiz. Eu tenho que analisar aqui. Mas o índice dela é ímpar. Se o índice é ímpar, não há restrição nenhuma. Logo, o domínio desta função também será real. A restrição para a raiz é quando o índice dela é um número par. Tranquilo?
Beleza. Rapaz, olha que legal aqui, ó. Esse quinto exemplo. Tem fração. Digo a vocês, não se preocupem com o numerador, pois o numerador será sempre real, desde que ele não tenha uma raiz de índice par. Deixa ele quieto. Meu problema é o denominador, tá? E esse denominador, ele tem índice par, logo ele tem a obrigação de ser positivo, né? Ele não pode ser negativo. E além disso, ele está no denominador. Então, se ele era maior ou igual a zero, ele vai perder o igual, porque ele está no denominador. Então, 3x menos 4 deve ser maior do que zero. 3x maior do que 4. Logo, x é maior que 4 terços. Então, quem é o domínio desta minha função? O domínio desta minha função será igual a x pertencente a R, e aí eu escrevo x maior que 4 terços. Tranquilo? E este último exemplo segue que este numerador não tem restrição nenhuma, ele é real, mas o denominador está dentro da raiz. Opa, Deus, está dentro da raiz, tem que ser maior que zero. Calma, eu tenho que olhar o índice. O índice é 3, ela é uma raiz cúbica. Se ela é uma raiz cúbica, não tem restrição para negativo. A única restrição que vai ter aqui é que tudo que está dentro da raiz deverá ser diferente de zero. Ele só ganha maior se for índice par. Então, resolvendo 4x diferente de menos 2, x diferente de menos 2 sobre 4, simplificando por 2, x diferente de menos 1 sobre 2. Escrevendo o meu domínio, o domínio da função x pertence a R, tal que x é diferente de menos meio. Então, não se esqueça, toda vez que for analisar uma função, temos que ver a sua condição de existência, analisar o seu domínio. Pronto, galera. Então sigam a dica do professor Deusdete, tá certo? Dá aquela curtida, se inscrevam no canal e até o próximo encontro, a próxima aula. Um grande abraço.